1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 23 ao 28, vamos acabar aí a carta de Paulo aos Tessalonicenses. O título diz assim no 23, o voto do apóstolo, e logo mais abaixo tem um outro título, na sua Bíblia deve ter a saudação final e a bênção. Então nós nos aproximamos, caminhamos para o final da carta, que contém 5 capítulos, e no final dessa carta nós temos alguns desejos, alguns votos, algumas petições curtas, e logo em seguida uma saudação final e uma bênção do apóstolo Paulo sobre a igreja para a qual ele escreveu. Você vai perceber que mesmo nesse finalzinho nós encontramos ainda um pouco de doutrina, um pouco de instrução, um pouco de exortação. Paulo fez isso durante toda a carta de Paulo aos Tessalonicenses, e no final ele novamente vai lembrar um pouco acerca daquilo que ele já falou no decorrer da carta. Ele vai encerrar falando para a gente que a santificação do crente, ela está, ou pelo menos deveria estar, inseparavelmente unida, junta, ligada à fé salvadora. Ou seja, como se ele estivesse dizendo, olha, aquele que tem a fé salvadora deve demonstrar santificação, aquele que tem a fé salvadora deve demonstrar um processo de mudança de vida, de purificação, porque o Deus que nos chamou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos justificou, o Deus que nos perdoou, é o mesmo Deus que nos santifica. Ou seja, se o seu Deus só serviu para te salvar e colocar o seu nome no livro da vida e dizer que você vai para o céu, algo está errado. Se a fé que você tem em Deus só serve para te conceder um bom casamento, uma boa profissão, um bom salário, a sua fé está errada, porque o mesmo Deus que chama, justifica, purifica, tira do inferno, é o Deus que santifica nessa vida. Eu já falei aqui, tem uma frase, não me recordo agora de quem, que diz assim, Deus não leva para o céu aqueles a quem Ele não santificou aqui nessa terra. Ou seja, para que cheguemos no céu, é necessário que tenhamos um processo nesta vida de santificação operada pelo próprio Deus. Não dá para chegar no céu de supetão, não dá para tropeçar e cair no céu. Ah, pastor, há exceções, como o exemplo do ladrão da cruz. Mas nós crentes, que já ouvimos o Evangelho e frequentamos a igreja há tempos, nós devemos passar pelo processo de santificação, porque Deus não leva para o céu ninguém que Ele não tenha santificado aqui nessa terra. Então no versículo 23 diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo termina a sua carta orando pelos irmãos, e durante, ou logo no início dessa oração, o que Paulo faz é pedir a Deus, clamar a Deus, que esse Deus da paz santifique em tudo os cristãos da igreja de Tessalonicenses. O que Paulo está nos apontando, ou o que Paulo está deixando subentendido aqui, é que o poder dos cristãos, é que aquilo que move os cristãos, encontra-se no próprio Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, não tem tudo que eu falei? Não tem tudo que eu escrevi? Para que vocês orem sem cessar, regozijem-se sempre, em tudo dê graças, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, aguardem a volta de Jesus com santidade, amem ao próximo, amem a Deus, amem ao irmão. Não tem tudo isso que eu falei? Como se Paulo estivesse dizendo, olha, isso só vai acontecer se o Deus da paz operar em vocês em tudo. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, pecador, se o Deus da paz não estabelecer paz com você, você não consegue obedecer nada disso que eu falei. Se o Deus da paz, que nos concedeu essa paz por meio de Jesus, não entrar na nossa vida, não adianta, é dar murro em ponto de faca. Se humanamente falando, nós tentarmos cumprir com todos os preceitos que Paulo colocou aqui na carta, ou na Bíblia, a gente não vai conseguir, porque é necessário que o Deus da paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz conquistada na cruz por meio de Jesus Cristo, inunde os nossos corações de maneira que, uma vez que essa paz chegou, haja crescimento espiritual, haja progresso espiritual, haja melhoria de vida. Então Paulo diz, o mesmo Deus da paz vos santifique, ou seja, o mesmo Deus que chamou vocês daquela vida que vocês viviam miserável,
de pecado, é Ele que santifica. O mesmo Deus que separou vocês dessa vida de trevas, é o Deus que purifica, é o Deus que limpa, é o Deus que dá crescimento. Por isso que esse mesmo Deus vos santifica em tudo. O que Paulo está dizendo é que em última análise, quem nos capacita, quem nos coloca de pé, quem nos dá fé, quem nos dá força, quem nos dá ânimo, quem nos dá vigor, quem nos dá perseverança, como foi lido aqui pelo Guilherme, é o Deus da paz. Como diz, eu acho que é o versículo-chave da nossa denominação, Zacarias 4,6, não por força nem por violência, mas segundo o meu espírito. Ou seja, não adianta empreender força, violência e esforço para tentar ser um cristão melhor, se o Deus da paz não operar isso na minha e na sua vida. Se não houver relacionamento, se não houver ligação, se não houver comunhão com Deus da paz, tudo que fizermos não vai passar de esforço humano. E esforço humano não salva ninguém, não muda ninguém, não recupera ninguém. Esforço humano não transforma ninguém. Nós poderíamos usar aqui como exemplo até a relação de pai para filho. A gente sabe que, eu digo por experiência dos irmãos, não minha, porque eu não sou pai, mas sou filho e sei que é assim, mas às vezes os pais se esforçam, dão o máximo que podem, o máximo, dão até além. Porque eu sei que a maioria dos pais sonha assim: quando eu tiver o meu filho, eu vou dar além do que eu tive. Se eu pude estudar na escola A, eu vou botar meu filho numa escola melhor ainda. Se eu tive acesso só a hospital público, eu vou fazer de tudo para dar um plano de saúde. Se eu não tive a oportunidade de falar uma outra língua, eu vou me esforçar para que meu filho aprenda o inglês ou um outro idioma. Eu sei que é assim. Mas você percebe nessa relação, inclusive de pai e filho, que por mais que os pais se esforcem, quando os filhos não querem, não adianta. Não adianta. Eu sou da linha de pensamento que acho que filho menor de idade e filho que mora na casa dos pais não tem que ter direito próprio, não tem que ter escolha. Inclusive quanto ao culto, ele tem que vir, ponto final. E quanto a outras coisas mais. Porque enquanto não se manda, enquanto não se sustenta, enquanto não é independente, não interessa. A Bíblia diz que tem que sujeitar a pai e mãe e obedecer. Mas convenhamos, apesar de eu ser dessa linha e entender que filho menor e filho que não se sustenta não tem escolha própria, não se manda, você pode trazer todo domingo para a igreja. Pode trazer, pode dar coça de Bíblia. Se não quiser, não vai aprender, porque não é por força nem por violência. É necessário que Deus trabalhe de dentro para fora, no coração, uma mudança na vida do crente. Esse processo, nós já falamos aqui na igreja, ele acontece no passado, no presente e no futuro. Deus nos santificou por meio do sangue de Jesus no passado, já perdoou os nossos pecados, já riscou o escrito de dívida que havia contra nós, mas no presente, esse processo continua. A cada dia, a cada domingo, a cada culto, a cada tribulação, como o Guilherme citou aqui no início, a nossa santificação é testada, é provada. E é claro que ela só se encerra, já falei isso aqui também na igreja, quando Jesus voltar. Então a santificação, ela tem um efeito passado, presente, continua operando, e ela se concretiza no futuro, porque o mesmo Deus que nos chamou lá atrás, continua nos santificando agora e vai nos justificar, nos glorificar na eternidade, para que sejamos encontrados íntegros e irrepreensíveis. Você percebe que Paulo, ele está pensando sim em todos os aspectos da santificação, tanto que ele está apontando aqui para a segunda vinda de Jesus. Ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Paulo sim estava entendendo que a santificação era necessária não só no período em que ele escreveu essa carta, não só no período em que a igreja ia ler essa carta, mas que a santificação era necessária, inclusive para que na vinda do Senhor Jesus, ele nos encontrasse em condições de sermos levados para junto dele. Nos versículos 12 e 13, Paulo disse que a igreja deveria tratar com amor, com consideração, com apreço os seus líderes. Agora, no finalzinho da carta, Paulo mostra que é papel dos líderes orar pela igreja, amar a igreja também.
E como fazer isso se não incentivando, exortando, motivando a igreja a se tornar cada vez mais uma igreja santa, uma igreja preparada para a segunda vinda de Jesus? Então é isso que Paulo faz. Paulo diz: olha, da mesma forma que pedi que vocês tivessem consideração para comigo, eu mostro que a minha consideração para com vocês se revela quando eu me preocupo com a condição espiritual de vocês. Eu falei isso aqui na igreja. Muita gente acha que o fato do pastor exortar, disciplinar, chamar a atenção, é sinal de que o pastor não gosta de você, ou tem birra com você. Mas na verdade, quando todo pastor faz isso, o que ele está demonstrando é preocupação com a sua santificação e mostrando preocupação com a sua salvação. Então, quando Paulo diz que desejava que Deus operasse neles a santificação, o que nada mais Paulo estava fazendo era demonstrar que os amava e que se preocupava com a salvação eterna deles. Outra coisa interessante de citar aqui é que quando Paulo fala que o Deus da paz deveria santificar tudo, corpo, alma, espírito, eu entendo, não quero aqui entrar na questão doutrinária, já trabalhamos isso numa escola dominical, eu entendo que Paulo está dizendo que Deus deve santificar todas as áreas da vida do crente, quer material, quer imaterial, quer a nossa conduta externa, quer a nossa conduta interna, porque eu já falei aqui também, de nada adianta ter uma conduta externa, andar de terno e gravata, Bíblia debaixo do braço, frequentar a igreja, se por dentro a alma ou o espírito, como você quiser chamar, não estiver passando pelo processo de santificação, ou o coração, se a gente também quiser relacionar coração com alma e espírito. Se não houver uma santificação interna, queridos, pouco importa a santificação externa. Então é possível ter uma santificação externa sem ter santificação interna, mas desde que você comece a ter santificação interna, automaticamente a externa vai aparecer, entende? Eu posso ter externa e não ter interna, posso me vestir de crente, posso me fazer de crente e meu coração ser maldito, mas se o meu coração tem sido transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, automaticamente o exterior vai mudar, sem que eu precise impor. Não, tem que botar terno e gravata, tem que falar igual crente, tem que andar igual crente. Do interior fluirão rios de água viva. Do interior vai brotar a mudança de vida. Então cuidado com isso. Quando Paulo diz, mesmo Deus da paz vos santifique, espírito, alma e corpo, ele está dizendo, toda a vida deve ser transformada. E não apenas o exterior. Pouco importa o exterior. Pouco importa. É claro que existem algumas coisas que não convêm ao crente. Claro que existem algumas coisas que nós devemos ter moderação, bom senso, devemos ter cuidado, mas a verdade é que o exterior não representa o interior, pouco importa, certo? Versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então o que Paulo faz agora, durante essa oração, é confirmar ao crente a certeza, a segurança de que o que ele falou no versículo 23 aconteceria. Eu falei que Paulo está deixando subentendido o seguinte: olha, crente, você só vai conseguir melhorar enquanto cristão se o Deus da paz operar no coração de vocês. E aí, para que isso ficasse mais claro e mais nítido, Paulo diz, fiel é o que chama. Aquele que nos chamou lá atrás, há anos atrás, ele é fiel. E ele não só é fiel quando chamou, ele também fará. Paulo diz, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Ou seja, como se Paulo estivesse dizendo, ele vai cumprir o que eu acabei de dizer. Eu expressei um desejo, o Deus da paz vos santifique, mas fiquem calmos, porque ele não só chamou, como ele também completará a obra que começou na vida de vocês. Mais à frente, em Filipenses, pouco depois, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, na nossa Bíblia é um pouco mais atrás, mas enfim, Paulo diz assim aos Filipenses, porque estou certo, isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus, até o dia da volta de Cristo Jesus. Então Paulo confirma isso em Filipenses. Provavelmente, ou possivelmente, naquela época, alguém poderia estar duvidando se estaria pronto na segunda vinda de Jesus. Alguém poderia estar atribulado, preocupado se estaria pronto na segunda vinda de Jesus. É como se Paulo dissesse, ei, não precisa ter medo, acalma o teu coração, aquieta a tua alma, aquele que vos chamou, vai completar, aquele que vos santificou, vos preservará, aquele que vos separou do mundo, vos protegerá, aquele que vos concedeu a fé,
vai alimentá-lo até aquele grande dia. Ou seja, porque ele é fiel e digno. O que ele promete, ele cumpre. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É claro, irmãos, que nós não devemos desprezar aqui a nossa responsabilidade em ler, orar, louvar, nos afastar do mal, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. É claro que isso aqui é responsabilidade nossa, nós não devemos descartar isso, mas em última instância, em último caso, o que Paulo está dizendo depende mais do que Cristo faz, do que Cristo fez, do que o que a gente faz ou do que o que a gente fez. A nossa responsabilidade é certa. O que Paulo mandou aqui, devemos buscar. Mas o que Paulo está dizendo olha, em último caso, o que pesa mais na balança é o que Jesus fez na cruz. Em último caso, o que pesa mais na balança é o que o Espírito Santo faz por meio de Deus em vós. Em último caso, o que pesa mais é a obra de Jesus e não a obra dos homens. Então a nossa responsabilidade é nossa, ponto final. Orar, se alegrar, dar graças, nos santificar, buscar o Espírito, nos alimentar da palavra, é responsabilidade nossa. Mas nada disso supera, ou nada disso se equipara ao que Deus faz em nossas vidas. Então, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Versículo 25: irmãos, orai por nós. Você percebe que Paulo ele é muito coerente, Paulo ele é inspirado, né? O Espírito Santo conduziu Paulo a escrever essa carta e a ter uma vida diferente. Mas você percebe que é o grande apóstolo Paulo, é o maior escritor do Novo Testamento, o maior plantador de igrejas do Novo Testamento, registrada pelo menos. Pode ser que um outro apóstolo tenha plantado mais igrejas que Paulo, mas a gente não tem conhecimento disso, pelo menos na Bíblia não relata. É o camarada que sistematizou as doutrinas. Você pega os evangelhos, e quando você chega em Romanos, você vê que Paulo é o primeiro grande apóstolo a reunir as doutrinas de Cristo e explicá-las em Romanos. Ou seja, um homem de trabalho, de viagens missionárias, de muita luta, de muito sofrimento, ainda assim ele sabia e sentia que precisava da oração da igreja. Ainda assim, você percebe? Um homem que tinha tudo para ser arrogante, prepotente, soberbo, para se achar superior aos demais irmãos, alguns inclusive indignos, que ele deu uma puxada de orelha no capítulo 4, dizendo que tinha irmãos que estavam vivendo de forma desordenada, que não queriam trabalhar, que estavam se metendo na vida dos outros. Ele vira agora e diz: irmãos, ele não seleciona, ele diz: irmãos, olhem por mim. O grande apóstolo Paulo. Ah, pastor, só aqui não. Na segunda carta de Tessalonicenses ele repete o pedido, capítulo 3 da segunda carta, ele diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós. Então ele começa fazendo um pedido: orai por nós. Primeiro, ore por mim, ore pelos meus ajudadores, ore pelo meu grupo missionário, orai por nós. Aí a sequência segue. Dentro da oração deveria ter também: para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Irmãos, ore pela pregação, ore pelos cultos de domingo de manhã, domingo à noite. Ore para que a palavra, não apenas pregada pelo pastor, mas que ela seja utilizada pelo Espírito Santo e opere mudança na vida das pessoas, senão de nada adianta. Então Paulo diz: ore por nós, mas ore também para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então Paulo diz: olha, se a palavra de Deus foi glorificada e se propagou no meio de vocês, ore para que durante as minhas viagens missionárias isso aconteça também. Ore para que nas outras igrejas isso aconteça também. Ore para que na vida das outras pessoas isso aconteça também. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Então é lícito orar pela proteção dos irmãos e dos líderes das igrejas, para que porque a fé não é de todos. Então Paulo diz: olha, ora porque tem uma galera aí que não tem fé não, e essa galera é perversa, está doida para me matar, está doida para acabar com a obra. Então Paulo mantinha constantemente
uma consciência de que ele precisava da oração, e de que ele não só precisava, como a oração era eficaz, ela surtia efeito, porque senão ele não tinha pedido. E hoje nós vamos falar sobre isso na escola dominical. O que é uma oração eficaz? Vamos falar sobre isso, vamos meditar sobre isso na vida do profeta Elias, daqui a pouco. Então Paulo entendia que não só precisava, mas como que a oração era valiosa, que ela produziria efeito, que ela teria grande importância na vida dele e no ministério dele. E aí ele diz: irmãos, orai por nós. Parece que Paulo está trazendo a memória da igreja o seguinte: ei, nós somos irmãos, ei, nós somos da mesma família. Se nós da mesma família não conseguimos orar uns pelos outros, o negócio vai dar ruim, porque quem é que vai orar? Então parece que Paulo está trazendo à memória o sentimento de que nós devemos ter uns pelos outros. Paulo está trazendo a memória de que, ei, somos família, e por si só, isso é suficiente para orarmos uns pelos outros. O fato de sabermos que somos todos filhos de Deus, que Deus é Pai, somos irmãos em Cristo Jesus, deve ser suficiente para amarmos uns aos outros e orarmos por eles. Então Paulo diz: irmãos, é como se Paulo estivesse sacudindo a gente, falando: ei, acorda, ei, lembra quem você é, lembra quem nós somos irmãos, orem por nós, orem uns pelos outros. Hernandes Dias Lopes diz que um crente de joelho, ele tem mais poder, mais influência, mais alcance do que um filósofo ou do que um grande intelectual nas pontas dos pés. Então um crente de joelho tem mais poder do que um grande intelectual na ponta dos pés. Não há fronteiras, não há barreiras para a oração do crente, porque é Deus que escuta, Deus que responde e Deus que opera. Irmãos, orai por nós, que essa seja uma oração nossa, irmão, um pedido nosso, mas que também seja uma responsabilidade nossa, orar pelos irmãos, para que a gente possa contar com os irmãos para orar pela nossa vida. 26, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Paulo de novo não faz distinção, ele diz que todos os irmãos. Eu já falei que dentro dessa igreja tinha uma galera que estava passando por uma fase complicada, crítica, mas Paulo diz que todos os irmãos deveriam ser pessoalmente saudados com o ósculo santo. O ósculo santo aqui era um beijo no rosto. Ele era santo porque ele simbolizava a unidade da igreja. Ele era santo porque ele tinha como propósito demonstrar a comunhão que os irmãos tinham. Não é porque um beijo é santo, mas é porque ele era a demonstração de algo que acontecia no coração. Nós somos unidos, nós temos comunhão, nós somos família, nós somos irmãos. Logo, sendo irmãos, não há nada demais em beijarmos o rosto uns dos outros. A comunhão fraternal dentro da igreja, a comunhão entre os irmãos deve ser estimulada, ela deve ser incentivada, ela deve ser alimentada. O beijo, como eu disse, era usado como cumprimento, como amizade, consideração. Infelizmente, a hipocrisia se mostra tão grande que Judas Iscariotes, quando traz Jesus, se utiliza daquilo que representava um cumprimento, a amizade, a consideração, o carinho. Ele pega algo que era utilizado na igreja como representação de amor de uns para com os outros e trai o Senhor Jesus. E aí isso serve de alerta para a gente também, irmãos, porque às vezes a gente pode usar de mecanismos cristãos que por trás estão cheios de hipocrisia. Judas estava usando um mecanismo cristão, Judas estava usando de uma prática santa, um beijo no rosto, mas os seus interesses eram hipócritas e malignos. Então isso também fica de alerta para a gente. Não basta cumprir um ritual de beijar, não basta cumprir um ritual de apertar a mão ou dar um abraço, é necessário que o coração também esteja nesse sentido, senão é hipócrita. Judas fez isso e nós não podemos fazer assim. Eu entendo que a expressão pode variar de cada cultura, e às vezes é até bom que seja mesmo variável, porque em algumas culturas o beijo não é aceitável. Em algumas culturas, por exemplo, na cultura
Dos países islâmicos, na sua grande maioria, é até aceitável que um homem beije o rosto de outro homem, mas jamais é aceitável que um homem beije o rosto de uma mulher. Então, dependendo da cultura, é até aceitável que esse cumprimento mude. Dependendo da situação da igreja, tem pessoas que são extremamente ciumentas, e o fato de você beijar o marido de uma irmã, ou a esposa de um irmão, pode gerar uma grande contenda, pode gerar uma grande briga na igreja. Não deveria, mas pode gerar um sentimento pecaminoso. Então talvez seja assim, interessante que o cumprimento por um beijo seja trocado, substituído. Isso não é pecaminoso, mas o que não pode acontecer é que dentro de uma igreja, entre os irmãos, não haja nenhum tipo de demonstração de carinho, de amor, de apreço, de cumprimento. Vou dar um exemplo, claro que não são cristãos, mas só para você perceber como que a gente deve ser diferente. No último velório que tivemos aqui, eu fiquei algumas horas em pé ali. Isso foi no velório, foi no sábado, né? Na sexta-feira, eu fiquei algumas horas em pé ali na frente, em pé ali, olhando para o nada, olhando para o verde ali, meditando, orando. E eu perdi o número de pessoas que entraram pelas portas da igreja e não me deram nem uma boa tarde. Nem uma boa tarde. Eu fiquei pensando, essa pessoa vai entrar para chorar, né? Vai entrar para orar, vai entrar para cumprimentar as pessoas que estão ali na igreja. Ela me viu na porta, ali, um pouquinho mais para a direita aqui assim, ali onde fica Denilson geralmente ali. E ela não deu boa tarde, não estendeu a mão para apertar minha mão, simplesmente entrou direto. Não sei se aquelas pessoas eram crentes, mas o que eu estou querendo dizer é que o mundo é assim. O mundo passa direto, o mundo quer saber quem você é, o mundo não te vê. O mundo para você pouco importa quem é você, não está nem aí. Mas nós devemos ser diferentes. Nós devemos ser diferentes. Nós devemos ver os nossos irmãos e cumprimentá-los. Se você não tem costume de dar um beijo, se você não tem costume de abraçar, se você não tem costume, mas deve haver uma demonstração visível de que nós somos membros de um só corpo, membros de uma só família, e que Deus tem colocado no nosso coração o amor de uns para com os outros. Então, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. De novo, quero só frisar aqui para a gente seguir. Paulo não faz acepção. Repito, havia irmãos aqui na igreja de Tessalonicenses que eram complicados, mas ainda assim Paulo manda, Paulo ordena, Paulo determina que esses irmãos também deveriam ser cumprimentados, em nome de Jesus, certo? Cuidado com isso, irmãos, cuidado com isso, porque isso é muito importante para os nossos dias de hoje. Cumprimente o seu irmão, ame o seu irmão, ore por ele, porque essa é a vontade de Deus para nós. 27. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. É a terceira vez que Paulo inclui toda a igreja, você percebeu? Ele pede que Deus santifique toda a igreja, ele pede que toda a igreja ore por ele, ele pede que toda a igreja se cumprimente, e ele segue, e agora ele pede que toda a igreja escute o que ele escreveu. Havia instruções, ensino, exortações importantes, e Paulo, um líder como era, consciente, ele desejava que todos os crentes fossem alcançados por essa mensagem. E aí, de novo, às vezes a gente insiste para que alguns irmãos tenham uma frequência maior, estejam com mais constância na casa de Deus, não é pelo simples fato de querermos ver a igreja cheia, mas é por entender que toda vez que a palavra de Deus é aberta e pregada, há instrução, ensino, exortação, consolo, santificação para a vida dos irmãos, e o ideal era que todos ouvissem. É claro que não é todo domingo que os irmãos podem estar aqui, eu entendo isso, mas é necessário que a gente tente manter essa constância, porque todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, é o próprio Deus que fala e opera. Então Paulo, como um líder que amava a igreja, ele queria que todo mundo escutasse isso. E aí, às vezes, de novo, não é isso que me move é glorificar o Senhor, mas você pensa, eu devo ler para cada pregação que eu falo para os irmãos aqui,
eu devo ler em média mais de 200 páginas para cada um. São 2 no domingo, mais o estudo de quarta. Fora as horas que eu passo preparando e orando e meditando nisso, para que os irmãos sejam edificados, consolados, exortados, animados. E às vezes você percebe que algumas pessoas simplesmente dão a mínima para isso, a mínima. Às vezes você, de novo eu digo, não é isso que me move, o que me move é glorificar a Deus. Enquanto eu estiver glorificando a Deus por meio da minha vida, beleza, segue o jogo. Mas você percebe que da parte de alguns irmãos não há essa preocupação, esse interesse, esse respeito mesmo, porque é respeito, é um respeito. São horas de leitura, de estudo, de meditação, para que os irmãos sejam abençoados, e às vezes as pessoas fazem pouco caso. Mas Paulo entendia, claro, que a obrigação dele era pregar e escrever, foi o que ele fez. Mas o ideal, ele diz, era que todos os irmãos estivessem juntos quando a carta fosse lida. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos. Não me lembro agora qual dos livros eu estava lendo, mas um autor diz que era possível que a galera que estava meio desandando, quando soubesse que a carta de Paulo estava chegando, vazasse, faltasse o culto. Tipo, não vou ficar não, porque vai dar ruim. A carta vai ser lida domingo à noite, vai bater muito em mim, então não vou no culto domingo à noite. Tem um autor, não recordo agora quem, e diz isso, que era possível que alguns irmãos propositalmente corressem e falassem, não vou domingo agora não, porque eu não quero ouvir o que Paulo tem a dizer não, porque Paulo vai me exortar. Paulo, já sabendo disso, faz, olha, eu quero que todos escutem. Porque Paulo entendia que por meio da pregação, essas pessoas poderiam também se arrepender, mudar, refletir, meditar e passar a ter uma vida mais santa. Outra coisa interessante, como eu falei aqui de frequência, é que Paulo presume a frequência. Paulo não manda convocar os irmãos e fazer uma assembleia geral, ou ordinária ou extraordinária. Ele simplesmente presume que os irmãos vão estar juntos. Ele diz, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Parece que Paulo subentendia que os irmãos se reuniam regularmente e que todos os irmãos compareciam regularmente. Por isso Paulo diz, olha, leia essa carta diante de todos. Então o fato de Paulo desejar que essa carta seja lida diante de todos, mais uma vez demonstra amor, carinho, preocupação, para que todos os membros, todos, independente da condição deles, todos os membros, ouvissem a palavra de Deus e fossem por ela impactados. E aí, voltando a esse assunto, mas já vamos caminhar para o final, hoje é muito comum você encontrar igrejas que dificilmente ou raramente escutam verdadeiramente a pregação da palavra de Deus. E aí, quando a gente tem a oportunidade de ouvi-la sistematicamente, sequencialmente, já é o 4º livro da Bíblia que a gente está encerrando, 4º livro da Bíblia, contando com o estudo de quarta, que a gente está estudando Efésios, seria o 5º. Vamos começar domingo à noite o 6º. Domingo que vem vamos começar um do Antigo Testamento, o 7º livro da Bíblia. Talvez daqui a uns anos a gente acabe e volte de novo, ou não, né? Talvez quando chegar em Apocalipse a gente fique anos em Apocalipse, em Daniel, que é muito difícil. Mas, ou seja, em 2 anos, irmãos, nós estamos indo para a 7ª carta da Bíblia. Isso é bênção, isso é privilégio que Deus tem dado a mim primeiro, que sou eu que leio, sou eu que estudo, sou eu que preparo, e depois a igreja. Louvado seja Deus por isso, que a gente possa valorizar mais isso. Versículo 28 para terminar. Paulo termina essa carta dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Em todas as cartas Paulo termina com uma bênção. Essa aqui tem pequenas variações, né? Às vezes é a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Paulo se limita a desejar a graça do nosso Senhor Jesus para com todos. Ou seja, Paulo novamente invoca a bênção de Deus sobre a igreja e entende que a graça de Deus era necessária, que a graça de Deus ela resumia tudo aquilo que Jesus fazia para a igreja. Paulo poderia aqui invocar uma bênção mais longa, mas Paulo diz, a graça de Deus seja sobre vós. É como se Paulo estivesse dizendo, se a graça de Deus estiver sobre vós, irmãos, fiquem tranquilos, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a graça de Deus repousar sobre vós, todas as demais bênçãos, todos os demais presentes, todos os demais
poderes de Deus estarão disponíveis a vocês. Então Paulo termina dizendo: a graça do Senhor seja sobre vós. E aí a gente termina aprendendo que é dever sim dos líderes espirituais de uma igreja invocar a bênção sobre o povo de Deus, desejar a bênção, propagar a bênção, porque devemos entender que a igreja caminha debaixo da bênção, a igreja caminha debaixo da graça, a igreja caminha debaixo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é necessário que os líderes, além de tudo que fazem, pregam, ensinam, exortam, eles devem impetrar bênção sobre a igreja, como se dissessem: olha, Senhor, eu fiz o que humanamente podia fazer, mas agora a tua graça tem que seguir na frente, a tua graça tem que fazer operar, a tua graça tem que ser eficaz, porque o que eu como homem podia fazer eu fiz, agora eu impetro a bênção e é com o Senhor da obra, é com o Senhor da casa, o Senhor manda. Então a igreja caminha debaixo da graça, a igreja caminha debaixo da bênção, e é dever do líder de uma igreja, ou do líder espiritual, do povo de Deus, entender que essa bênção é que sustenta, governa, orienta e faz o povo caminhar todos os dias. Vamos terminar. Aprendemos aqui no final dessa carta, primeiro, que o líder deve orar pela igreja, pedindo que Deus santifique a igreja em tudo. Segundo ponto, aprendemos aqui que o líder não deve só orar, mas ele deve pedir e receber orações da igreja. Terceiro, o líder deve estimular que haja comunhão, fraternidade entre os irmãos da igreja. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Quarto, o líder deve se esforçar para que toda a igreja escute a palavra de Deus e seja instruído por ela, exortado por ela, porque essa é a vontade de Deus. Quinto, é dever também de um líder invocar, impetrar e desejar que Deus derrame sobre o seu povo a bênção, porque é essa bênção que nos sustentará até que Jesus volte. Amém, queridos?